Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional, fazendo reflexões agora no livro de Esdras e vamos estar considerando 2 versículos do capítulo 7 de Esdras, mas com a seguinte proposta, o seguinte assunto, que é uma pergunta: que propósito Deus colocou em seu coração? Que plano, que projeto, que ideia Deus colocou em seu coração? E para responder essa pergunta, que ela é pessoal, mas vamos pensar na vida de Esdras, quando ele fez esta consideração. Acompanhe comigo, então, a leitura do texto, 2 versículos apenas, 27 e 28, do capítulo 7 de Esdras, e vou estar ampliando para facilitar aqui a nossa leitura. Diz o texto: Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém e que, por sua bondade, levou o rei, os seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor meu Deus esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Bem, o contexto aqui do capítulo 7, já Esdras que identificou o fato de Deus ter colocado no coração do imperador persa honrar o Senhor e especificamente fazendo a reforma do templo do Senhor em Jerusalém, que já havia sido iniciada a obra de reconstrução e restauração por Zorobabel há 60 anos atrás. Zorobabel foi primeiro, numa primeira leva de regresso do exílio, quando Deus colocou no coração do rei Ciro, do imperador Ciro, iniciar o regresso do povo de Israel para o seu território em Israel, em Jerusalém, e Zorobabel foi o primeiro, com uma boa parte do povo. 60 anos depois, Deus colocou no coração agora do imperador Xerxes que Esdras voltasse para Israel e lá desse continuidade à reedificação do templo, que por um período ou por uma oposição de alguns líderes e moradores de Israel, fizeram com que a obra de reconstrução fosse embargada e ficasse por muitos anos paralisada. Então, um segundo imperador, Xerxes, ele, depois de ser provocado por algumas pessoas que estavam em Israel por meio de cartas, a gente vai ver isso no capítulo 4, 5 e 6, várias cartas trocadas, líderes em Israel mandando carta para o imperador persa, o imperador persa respondendo com outras cartas para os líderes em Israel. E teve essa troca de cartas pelo menos umas 3 vezes. Está no capítulo 4, 5 e 6 de Esdras. E aqui então, depois desse novo imperador assumir o
o domínio persa e rever nos registros dos reis persas de que Ciro havia dado essa ordem de reconstrução do templo, a Xerxes segue pela linha e manda que se retomasse a reconstrução do templo e também da cidade de Jerusalém. E aí, então, ele envia Esdras, que foi um sacerdote e um hábil escriba, vamos dizer, um doutor da lei, um hábil escriba nas escrituras, para que não somente conduzisse a retomada da edificação do templo, como também desse continuidade no ensinamento das escrituras para o povo. Então, e aí nisso Esdras percebeu que não foi só uma iniciativa do coração humano do imperador Xerxes, mas que quem mesmo colocou esse propósito, esse plano no coração do imperador foi Deus. Ele é que mobilizou ao rei a seguir a linha do primeiro imperador, Ciro, depois que os persas já haviam dominado os babilônicos. E que tudo isso fazia parte mesmo, no fundo e acima de tudo, do plano do Senhor. O plano, o projeto inicial estava na mente de Deus, mas que foi Ele que colocou a ideia, o propósito, o plano no coração dele. E Deus faz isso com todos aqueles e aquelas homens e mulheres que Deus decide usar no seu plano macro, no seu plano maior. E isso pode e deve fazer parte do nosso coração, tal como Esdras, fazer essa identificação, fazer essa pergunta: o que Deus colocou no meu e no seu coração para que o seu trabalho, a sua obra, o seu plano prossiga, siga avante? O que Deus colocou, meu querido e minha querida, no seu coração para que a obra dele continue? Ele te deu o plano de você fazer um curso na área musical para você ser um instrumento dele em tocar, em celebrar nos cultos públicos ou mesmo nos cultos nos seus lares. Ele colocou no seu coração o plano de escrever um artigo, um livro que você vai estar desenvolvendo algo a respeito de uma verdade acerca de Deus para ser compartilhado. Ele colocou no seu coração o plano de você fazer um curso de teologia para desenvolver a sua habilidade para ensinar na classe de escola dominical, ou mesmo ele colocou no seu coração esse plano de preparo para te usar em ensinar, pregar, ministrar a palavra. Ele colocou no seu coração o plano de você desenvolver técnicas para lidar com meninos, meninas ou mesmo adultos que têm o transtorno de autismo, para lidar com tais pessoas que têm essa dificuldade, para que haja uma melhora na interação. Quais são os planos, o propósito que Deus colocou no seu coração, que você
vai ser usada por Deus em suas mãos e assim desenvolver a obra do Senhor? Essa pergunta é interessantíssima porque nos leva a refletir e a tentar descobrir o que Deus quer para a minha e para a sua vida. Por exemplo, logo quando terminamos os 40 dias de oração, Deus colocou no meu coração gravar esses devocionais e compartilhar em transmissão devocionais das minhas leituras diárias, do meu plano diário. Se não disse isso antes, acho que já disse sim. Eu faço a leitura devocional no sentido de ter a palavra todos os dias no meu coração, diante de Deus, mediante oração e leitura, no meu plano atual, no plano anual de leitura, que lendo 3 ou 4 capítulos por dia, em um ano é possível concluir a leitura da Bíblia inteira. Então, esses devocionais gravados teve previamente a minha leitura e o meu momento de falar com Deus em oração, mas o plano foi compartilhar isso e de alguma forma abençoar mais vidas, como Deus tem me abençoado na minha devoção diária de ter esse relacionamento com Deus em oração e palavra. Quais são os planos, ou qual o plano? E esse plano não precisa ser individual. Pode ser que Deus colocou no seu coração conversar com mais 2 ou 3 pessoas e desenvolver um plano de evangelismo nos lares, chamar pessoas para uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, de fazer a leitura de um texto bíblico, comentar sobre ele, fazer uma oração. Pode ser que seja um plano coletivo de ler a Bíblia em família. Pode ser que seja o plano de não fazer uma gravação como essa, mas gravar um áudio em WhatsApp e compartilhar com alguém. Da mesma forma como eu gravo aqui, eu tenho mantido ultimamente contato, e já fica aqui minha homenagem e gratidão a um pastor amigo meu, o pastor João Pedrosa, que foi meu primeiro professor de teologia, e ele faz isso todos os dias, na sua devoção pessoal, em orar ao Senhor e compartilhar a leitura de um versículo e aplicar esse versículo e compartilhar com os nossos queridos irmãos e irmãs, ele da sua igreja, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, lá em São Caetano. Como eu tenho sido muito abençoado com o pastor Roberto Maves, lá de Goiânia, da Igreja Cristã Evangélica, que também grava compartilhando uma verdade bíblica, em que em alguns minutos, mas abençoa e alcança muita gente. Compartilhamos na nossa igreja, a Igreja Batista de Jordanópolis, a transmissão dos nossos cultos de domingos e quarta-feira, ideia iniciada pelo nosso pastor e amado pastor Maurício Bulcão. Então temos planos que são mais específicos ou planos que envolvem mobilizar as nossas igrejas, a igreja que é do Senhor. E fica a pergunta para a nossa reflexão e para que, de repente, Deus já colocou algo no seu coração, Ele colocou, e só não iniciamos ainda esse projeto.
Mas cabe pensar, aí eu quero compartilhar também aqui algo que Paulo identificou, o que Deus colocou no coração de Tito, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele manifesta sua gratidão, como está aqui: agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Então, assim, foi uma imitação da parte de Tito. Deus colocou no coração de Tito cuidar de pessoas, cuidar do rebanho de Deus, da mesma forma como Paulo cuidava. A minha ideia do projeto, ela não foi inventada. Eu vi homens e mulheres compartilhando e falei, por que não fazer uma gravação dos devocionais? E Deus tem sustentado até aqui. Não são todos os dias que consigo gravar, mas estamos juntos nisso. E aqui fica o incentivo para que você também ponha em prática um propósito, um plano que Deus colocou no seu coração. Mas eu quero fazer um alerta, porque há situações em que podemos nos enganar, em que não seja algo que Deus tenha colocado no nosso coração, mas tenha brotado do nosso coração humano. Porque ele é enganoso, como diz o profeta Jeremias. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? É apenas um alerta para que você e eu tenhamos a certeza de que a execução do propósito advindo do coração seja procedente do Senhor e não de nós mesmos. Então também não tenha pressa em instigar, em investigar se esse propósito é seu ou é de Deus. Coloque em prática o propósito que seja de Deus. Então ore, espere de alguma forma uma confirmação, uma certeza de que o propósito a ser executado para avanço da obra de Deus seja procedente dele e não de nós mesmos. Então não tenha pressa, mas faça. Não fique inativo, não fique estagnado. Mas faça com certeza. Então tudo começa em falando com Deus, em orando ao Senhor. Pai, procede de ti essa ideia ou brotou do meu coração? Eu quero ter certeza porque eu quero andar contigo. E fazendo isso, haverá uma alegria, uma satisfação, um contentamento que excederá o nosso próprio entendimento. Deus vai dar uma paz, uma certeza no coração de que é um propósito dele, de que é plano dele, o que passa nas nossas mentes e nos nossos corações. Com isso, faça essa pergunta: que propósito Deus colocou no seu coração? E siga avante com isso. Soberano Deus, amado Pai, obrigado a Deus por mais esse dia e em ter aprendido da vida de Esdras, que ele pôde identificar que foi o Senhor que colocou no coração do rei persa retomar a obra de finalizar, concluir a reconstrução do templo que outrora havia sido destruído, e que isso nos faz pensar, refletir que o Senhor coloca planos e propósitos nos nossos corações, porque o Senhor quer usar as nossas vidas no avanço, no prosseguimento, no desenvolvimento da obra que é tua. E essa obra sempre envolve cuidar de pessoas, cuidar do teu povo, do teu filho e da tua filha, que sempre espera e depende de ti para desenvolver a vida, a maturidade na pessoa e na obra de Jesus Cristo.
Obrigado, Senhor, e nos dê a certeza. A minha oração é para que quem ouvir especificamente essa mensagem também procurar saber de ti quais são os teus planos, o teu propósito no coração, que o Senhor confirme, dê a certeza e impulsione essa pessoa a seguir avante com esse propósito. Se vai fazer isso só, ou o Senhor vai colocar o mesmo propósito no coração de 2, 3 ou mais pessoas a desenvolverem um propósito coletivo, em conjunto, em comunhão. Pai, dê a certeza da direção e de que esse propósito, esse plano, esse projeto, essa ideia procede de ti e não de nós mesmos. Essa é a minha oração que faço em nome de Jesus e já agradecido a ti, ó Pai. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe e te dê um excelente dia no Senhor.